Continuando o diálogo com o anjo. Aylan fez uma pausa e depois disse: como vamos imaginar a evolução do ser humano sem a caridade? A caridade vai cobrindo todos os pecados, conduzindo o ser humano para Jesus, chegando ao ápice de viver Jesus. Esse é o caminho de Deus para toda a humanidade. Concatenando as minhas ideias, respondi: Jesus foi extremamente misericordioso e nos ensinou a entrar por esse caminho. Mas parece, Aylan, que hoje está muito difícil seguir os passos de Jesus. Como praticar o amor se não percebem as dificuldades do irmão? Ligam a televisão e assistem confortados em suas poltronas os maiores sofrimentos. Guerra, assalto, morte, doenças de todas as formas e permanecem sentados com uma total frieza. Passam para outras notícias e se esquecem de tudo como se aquilo fosse normal. Às vezes até com maliciosa satisfação por causa das quedas alheias. Novamente o egoísmo aflora, chegando a pensar: eu estou bem, os outros que se cuidem. Com essa reação sobressai a superioridade sobre os outros. Novamente o ego sendo explorado ao máximo. O pior de tudo, quando se colocam em lugar de destaque, tendo a certeza de que esses males nunca cairão sobre suas cabeças. No entanto, meu amigo, respondeu muito carinhosamente, demonstrando grande misericórdia e amor. Não sabem ou ignoram que a chuva cai sobre a cabeça de todos. O ar que respiram é o mesmo para todos. Assim, estão sujeitos, todos, sem exceção, de cair sobre vocês, sobre suas cabeças, os males que assistem na telinha. A lei é a mesma para todos. Mas os que fazem o bem, a caridade, têm algo a mais. Pois quando o mal cai sobre eles, não se desesperam e mesmo sofrendo permanecem em paz. Foi o que aconteceu com Jesus na cruz. Tentaram tirar tudo dele, mas não conseguiram tirar a fé e a paz. Jesus nos ensinou a sermos misericordiosos, a sofrer com os outros. Quem segue por esse caminho do amor não deixa congelar no seu coração mediante aos problemas e desgraças de seus irmãos. Se nada pode ser colocado em ação, pelo menos faça uma oração para o bem dessas almas tão sofridas. Acredite na força da oração intercessora. Ela ajudará o seu irmão e o conduzirá à paz. Lembre-se que a grande couraça contra o mal é a caridade. Não há um bem maior. Sem o amor, o ser humano não consegue viver. Você tem que ter uma vida ligada ao bem do próximo, sentimentos e ações em favor do bem. Se perceber as tentações rondando a sua casa, sintonize o bem e procure auxiliar o outro. Com toda a certeza do mundo, Deus não os criou para o mal. Não foi dado para vocês a possibilidade de estacionar, parar. Não, isso nunca. Por menos que façam, vocês evoluem. Pouco, mas evoluem. Ninguém para. Pense nisso. Se Deus consentisse a possibilidade de parar, estagnar, onde estaria o seu amor? Entenda nessas palavras o seu sentido. Mesmo aquele que você entende como quem está parado, na verdade está caminhando, mas lentamente. Deus nos perdoa sempre. Veja a parábola do filho pródigo. Quando o filho mais novo pede para o pai a sua parte da herança, o pai, por sua vez, não faz pergunta
e em pouco tempo entrega ao filho a parte que lhe serve. Este sai pelo mundo, gasta tudo em uma terra distante, com uma vida fácil, entregue a todas as formas de prazeres que o dinheiro possa comprar. Mas veio o dia em que o dinheiro acabou e se viu em profundo apuro. O que fazer? Resolveu trabalhar para manter a vida. Foi cuidar de porcos. A sua fome era tanta que procurava matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Resolveu então voltar para a casa do pai. Pensou em como seria acolhido e como pediria perdão para o pai. Era certo que o pai o receberia, não mais como um filho, mas talvez como um de seus empregados. Nesse pensar, foi para junto do pai. Esse, ao vê-lo, recebeu-o com um grande abraço, pois pensava que o seu filho estivesse perdido, morto, mas ele voltou. Preparou então uma grande festa. Este é o nosso Pai que está no céu. É dessa forma que Ele os espera, de braços abertos. Ele os perdoará sempre, porque o seu amor é infinito. Logo, infinito é o seu perdão. Aylan fez uma longa pausa. Aproveitei o momento para refletir. Como o nosso Pai nos ama! Deseja todo o bem para cada ser humano. Com toda certeza, não perderá nenhuma de suas criaturas. Afinal, qual era a intenção de Deus a nos criar? Qual é o pai ou mãe que não perdoa os seus filhos? Não. Deus, na sua misericórdia infinita e de extremo perdão, não deseja perder nenhum de seus filhos. Quer salvar, recuperar a todos. Uma semente está plantada no coração do ser humano, o amor. E se ainda não nasceu, certamente nascerá um dia. Pois assim é a vontade do Criador para toda a humanidade. Todos terão infinitas chances. Todos um dia, com exceção de Jesus, foram ou são filhos pródigos. Está fora de nossa imaginação o grande amor que Deus tem por cada uma de suas criaturas. Deus é bom e não nos castiga. Somos nós que sofremos por causa dos nossos erros. Também está fora da nossa imaginação as diversas formas que Deus usa para nos ajudar na evolução. São muitos os espíritos superiores que nos acompanham em cada um desses momentos de aprendizagem. Talvez possa parecer para nós que as criaturas estão paralisadas, mas na verdade não estão. Pode ser que uma luz muito pequena se abra em seu coração, mas é uma luz. Todos crescem. Pode ser devagar, muito devagar, mas crescem. Volto a dizer, o Pai educa, não castiga nunca e não desampara de forma alguma seus filhos. Envolto nesses pensamentos, Aylan, tudo percebendo, chama a minha atenção e esclarece. Todo o ser humano é livre. Deus não interfere na liberdade de cada um. Talvez não tenha a liberdade que deseja, mas é para o seu bem. Se, por exemplo, for dada a liberdade total a uma criança, certamente correrá risco de vida. Da mesma forma, o espírito que está no caminho, ou seja, não é classificado como superior, certamente não tem ainda a liberdade que deseja, pois o limite dessa liberdade é determinada por seus orientadores espirituais. O grande problema é que pensamos e agimos de uma forma horizontal.
disse, tentando completar o ensinamento de Ayla. Não olhamos para cima. Vivemos, passamos toda uma experiência acorrentado a esse mundo de vaidades e ilusões sem fim. Não paramos para equilibrar o horizontal com o vertical. É preciso parar, rezar mais. Sim, disse ele e completou. Vocês estão em constante crescimento, seja qual for o estado evolutivo que se encontram. Nunca param, estão sempre crescendo. Quanto à liberdade, realmente são livres, mas constroem prisões à sua volta e colocam a culpa em Deus. Mas, pelo contrário, Deus deseja ver cada um livre e feliz. Quanto ao amor, mesmo que poucos pratiquem, são sempre impelidos à caridade, empurrados de todas as formas à prática do bem. Quantos que fazem o bem pensando em trocas, remuneração, satisfação dos interesses imediatos? Certamente um dia despertarão para a caridade desinteressada. Não devem hesitar em relação à perfeição das leis divinas que leva as criaturas à evolução, mesmo sem perceberem que estão evoluindo. Melhor são aqueles que seguem adiante, estão atentos, acordados e sabem que estão passando por esse processo evolutivo. Assim, evoluem conscientes e de uma forma planejada. Bom para aqueles que entendem as experiências que estão passando. Com isso, tentam se aproximar do Pai e acabam encontrando uma felicidade sem fim. É o máximo, o êxtase. Pena que a humanidade, por não entender esse caminho, procura a felicidade nas coisas do mundo, buscando as diversas formas de prazeres, e assim se perde. É como entrar em areia movediça. Fica difícil o regresso. O mandamento de Deus diz para amar o próximo, assim como ama a si mesmo. É a caridade consigo próprio. Como amar o próximo se não consegue amar a si mesmo? Impossível. É necessário cuidar bem de si mesmo. Esse ponto eu queria entender melhor. Interrompendo Ayla em seu discurso, continuei. No período da Idade Média havia muitas formas de autoflagelação com a intenção de se aproximar de Deus. Mas como fica o cuidar de si mesmo? São Francisco, no final da sua vida, pede perdão ao próprio corpo pelos excessos de autoflagelação. Acreditou, no final da vida, que tinha agido de uma forma errada consigo mesmo. Apreensivo, aguardei a resposta, pois há muito tempo esse tema passou pela minha cabeça e nunca consegui entender. Ainda percebendo a minha ansiedade, a minha expectativa, respondeu. Cuidar do corpo e da alma, ter um relacionamento adequado com o próximo, são ingredientes necessários para ser feliz. É o que todos deveriam procurar. Mas seguem por caminhos diferentes devido a se deixarem ser manipulados pelo egoísmo, que é o contrário do amor. Lembre-se que a caridade consigo próprio é indispensável para a vida plena, logo, para ser feliz. Jesus nos ensinou a seguir por esse caminho da felicidade, apesar de não se dar ao luxo de possuir nada que não fosse estritamente necessário. Por que esse comportamento? É fácil de entender quando paramos para refletir que a sua vida estava cronometrada em minutos. Seu tempo era curto, mas nunca deixou de praticar a caridade consigo mesmo.
Você tem que se permitir a ser feliz, pois essa é a vontade de Deus para toda a humanidade. Advirto que tem que praticar a liberdade tão ensinada por Jesus. Ser livre não é fazer tudo o que o corpo deseja, mas reconhecer os limites, saber o que é bom ou não para o organismo, sem excesso de rigor nem permissividade moral. Portanto, precisa abrir os olhos e ser correto em suas decisões. Palavras de Jesus: não faça aos outros o que não gostaria que os outros fizessem a você. Note que você não deve ser feliz à custa do sacrifício do próximo. Essa atitude é injusta, anticristã. Entendo, mas como escolher? Como saber que não estou lesando ninguém, nem a mim mesmo e muito menos ao próximo? Basta parar e orar. A oração é a base de tudo, é o melhor meio de não cair nas tentações, nos erros. Saboreando as palavras do meu anjo, fiquei por algum tempo sem nada a falar, refletindo. É muita informação em tão pouco tempo. Preciso de um período maior para rever todo esse ensinamento e tentar colocá-lo em prática. Meu anjo, percebendo o meu cansaço, permaneceu em silêncio. Continuei vagando em meus pensamentos. É bom pensar que não estou sozinho, que o anjo da guarda me acompanha e dá orientações. Esse espírito está pronto para me ajudar a chegar a uma solução. Eu não estou só.